Bem, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso ciclo de palestra do Profimate UFRPE. Hoje nós temos a presença ilustre do professor Flank Bezerra, que atua no Profimate da UFPB, e ele vai trazer para a gente uma palestra que tem um título bem poético, né? Todas elas juntas num só ser, que vai falar um pouco sobre a cicloide, a nossa Helena da geometria plana. Bem, professor Flank, muito obrigado por ter aceito o convite e fique à vontade para a sua apresentação. Bom, então deixa eu começar registrando os meus cumprimentos a vocês. Então, boa tarde a todos. E antes de começar com a exposição, eu queria registrar também os meus agradecimentos à Anete, a você, Eudes, a vocês que são amigos, né, pelo convite que me fizeram. E eu fiquei muito feliz em receber tal convite. Fiquei muito contente quando a Anete me mandou a mensagem com, com a possibilidade de apresentar uma palestra para vocês voltadas para o Profimate, porque eu tenho muito apreço pelo programa. Eu tenho atuado no Profimate da UFPB, como eu disse, adiantou durante algum tempo. Já fui vice-coordenador, coordenador, atualmente sou vice-coordenador do Profimate UFPB. Então, atuar no Profimate UFPB ou no Profimate da Federal Rural de Pernambuco me deixa muito contente pelo apreço que eu tenho ao programa, né, a ideia do programa. Então, eu trouxe, quando a NET me fez o convite, eu não sei se a NET lembra, mas estava no final do dia e eu insisto, desde a infância, a tentar tocar instrumentos musicais, né? Instrumentos de corda, bandolim, cavaquinho, violão. E na hora que ela me mandou a mensagem, eu estava com um desses instrumentos aqui, nessa insistência, tentando aprender, tocando, tentando aprender, e eu estava com essa música na cabeça, dessa música do Lenine, né, música que tem esse título, tentando aprender a tocar essa música, acho que era no violão. E aí, lembrei do problema da cicloide, achei que seria oportuno falar sobre a cicloide, porque a cicloide tem um fator interessante, que é o seguinte: para começar, me chamou a atenção a cicloide porque durante alguns semestres eu ministrei uma disciplina aqui na graduação em matemática, na licenciatura em matemática da UFPB, que é intitulada História da Matemática. Ministrei durante 2, 3 semestres essa disciplina, História da Matemática. É uma disciplina que tem uma ementa enorme. Então, qual foi a minha estratégia, né? Foi ler sobre história da matemática, separar alguns pontos, considerar esses pontos capítulos na minha versão da história da matemática e desenvolver e trabalhar com os alunos assim. E nesses 3 semestres, acho que foram exatamente em 3 semestres que eu ministrei disciplina de história da matemática, em todos eles, um capítulo eu fiz questão de dedicar a cicloide, por um motivo que está associado à minha pesquisa, porque eu tenho trabalhado com teoria espectral de operadores e principalmente com potências fracionárias, né, com a noção de derivadas fracionárias. E então, nessa minha pesquisa, procurando o histórico desse tema, né, eu terminei me deparando com um problema tautócrono. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o problema tautócrono e vou resolver com vocês o problema da brachistocrona, que está relacionado ao problema tautócrono. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre essas terminologias aí. E o problema tautócrono é interessante porque, para mim, é um problema simbólico, porque ele liga. Naquele momento, né, que eu estava ministrando história da matemática, ele é um problema que, para mim, ligava diferentes assuntos. Isso, para mim, surpreendeu. A mim, foi uma grande felicidade. Por quê? O problema tautócrono é um problema relacionado à cicloide. É sobre o problema tautócrono, por exemplo, que é uma das maneiras de se introduzir a noção de derivadas fracionárias, né? Que depois vai dar a noção de operadores de potências fracionárias, que é exatamente a minha linha de pesquisa, em teoria espectral de operadores. Então, para mim estava tudo relacionado, porque, ou seja, tem aí tem aí uma protagonista, que é a cicloide. O problema tautócrono é sobre a cicloide. O problema tautócrono é sobre a brachistocrona,
que é sobre a cicloide, sobre essa curva. Então eu logo pensei na cicloide. E aí decidi fazer a brincadeira com a mensagem da NET, no sentido de que, claro, com devido respeito, cuidado, mas com o problema de chamar, de intitular a palestra como essa música do Lenin. Porque a ideia da música do Lenin, vocês devem conhecer, claro, se não, eu recomendo que ouçam. Ele faz um ressarcimento aí de inúmeras musas, né, da música popular brasileira e estrangeira, tudo não menosprezando essas musas mencionadas, mas a ideia é exaltar uma só, né? Essa destinatária da letra, né? E para mim isso tem muito a ver com o problema da cicloide. Para mim está totalmente relacionado, né? Claro, com a liberdade poética. Né? Eu peço perdão por usar a liberdade poética nesse momento. Mas também está tudo relacionado. Porque quando você procura entender, quando você se depara com esse capítulo na história da matemática, né, vou intitular assim, tá? Com esse capítulo na história da matemática, que é como eu intitulei para os meus alunos da graduação. A cicloide ela tem um fator curioso, porque ela foi motivo de discórdia entre matemáticos muito famosos, né, entre intelectuais muito famosos no século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX também. E aí, para mim, lembrava muito a música do Lenin, lembrava muito o que eu estava fazendo naquele momento da mensagem da NET, que era tentando, por exemplo, também tocar essa música. Para mim, também lembrava outra brincadeira. O System of Down tem uma música chamada Roulette, que também, para mim, está tudo relacionado. A Katy Perry também tem uma música chamada Roulette. E isso tem, para mim, tem relação total, porque a cicloide, ela é referenciada pelo Pascal como rolete, né, de roleta, né? E aí essa foi a deixa, porque eu falei, olha, eu vou falar sobre a cicloide, vou intitular com a música do Lenin, vou contar um pouco da minha experiência ministrando História da Matemática por 3 semestres, e vou falar sobre como isso está relacionado à minha pesquisa, porque o problema tautócrono está relacionado à introdução da noção de derivadas fracionárias, que é a origem da noção de operadores de potências fracionárias, que é exatamente o que eu faço nas minhas pesquisas. E é por isso, então todo esse texto é para justificar a minha brincadeira de intitular a palestra dessa forma, né? Todas elas juntas não só ser, tá? Então, justificado o título, eu vou falar um pouquinho sobre a Helena de Troia, continuando também nessa explicação do título, né, do porquê da defesa desse tema da palestra, porque a cicloide ela também é conhecida como Helena, como eu bem mencionou aí, da geometria plana, né, da geometria. E só para contextualizar, né, não sei se todos conhecem essa passagem da mitologia grega, mas a Helena de Esparta, ela foi uma semideusa, ela é filha do deus Zeus, né, que é o pai de todos os deuses do Olimpo na mitologia grega, com a rainha de Esparta, Leda. A Leda é uma mortal, o Zeus é um deus, né, é o pai dos deuses, então a Helena é uma semideusa. Ela é filha de um mortal com um deus, né, ou com uma deusa, né? E na mitologia grega, a Helena, ela nasce, ela surge, né, esposa de Tíndaro. O Tíndaro era o rei de Esparta, né? E, perdão, a Leda, que é mãe da Helena, né, é esposa de Tíndaro. Então, outro fato curioso é que Helena, ela é esposa de Menelau, que é rei de Esparta, tá? E Menelau tinha um irmão, cabeça quente, que é o Agamenon, na mitologia grega. Por que Helena é um dos personagens principais da mitologia grega? Porque em uma das viagens, né, dos troianos, que é uma cidade-estado, assim como a Esparta na mitologia grega, uma dessas viagens dos troianos, por exemplo, em que nessa comitiva de troianos, né, em uma das visitas a Esparta, um troiano chamado Paris, ele conhece Helena. E aí o que acontece é que eles se apaixonam, só lembrando que Helena é casada com Menelau, né, que é rei de Esparta. E o que acontece é que eles decidem fugir de Esparta para Troia. Bom, nessa fuga deles, o fato deles fugirem, né, para Troia, o Agamenon, que é o irmão cabeça-quente do Menelau, decide juntar o exército de Esparta, né, e invadir Troia para recuperar Helena.
E aí, só um fator curioso também a ser mencionado, é que um troiano famoso é Heitor, que é irmão de Paris, né? Quem fugiu com Helena. E um outro troiano também super famoso é Aquiles. Só lembrando que Aquiles é um famoso também por ser um semideus, né? Um guerreiro semideus. É semideus porque ele é filho de Tétis, que é uma deusa das águas, né? Com Peleu, que é um mortal. Continuando nesse comportamento mais amigável, né, mais descontraído, né, de contar também outro fator aqui, que mitologias grega, africana, me interessam muito, né, é que o fato do Aquiles ter o tendão, né, frágil, né, porque quando a mãe dele decide batizá-lo nas águas, né, como ele é semideus, ele não pode mergulhar em águas profundas e não morrer afogado, né, ele não tem ele pode mergulhar em águas profundas e morrer afogado. Então, para batizar Aquiles, ela decide segurar Aquiles pelo tendão. Então, o tendão de Aquiles não tem acesso, não tem contato com as águas profundas. E é por isso que o tendão de Aquiles é a parte frágil de Aquiles, né? Que Tétis, quando foi mergulhar Aquiles, ela segurou ele pelo tendão. Bom, e aí o que acontece é o seguinte: a guerra de Troia se dá exatamente porque Helena foge com Paris para Troia. Okay? E se dá uma batalha que no final termina devastando a cidade de Troia, e isso termina envolvendo toda a população, né, praticamente das cidades-estado, Esparta e Troia. E por ter essa história, né, dentro da mitologia grega super famosa, que faz parte de poemas históricos, né, super afamados também, e é uma história super divertida para ler, essa passagem na mitologia grega. Então eu acho que convém mencionar um pouquinho sobre a história de Helena. Bom, uma sugestão de leitura é o livro do Cláudio Moreno. Nas recomendações sobre leituras, no final eu vou fazer uma recomendação, por exemplo, existem é uma passagem da mitologia, né? Então existem inúmeras versões, né, dessas passagens da mitologia grega, nesse caso, bem como de outras mitologias, né? Bem como da africana, que é outra mitologia que me interessa muito. Mas recomendo, por exemplo, para dar a recomendação de uma, eu recomendo a passagem o livro do Cláudio Moreno, sobre o romance intitulado A Guerra de Troia, é um romance grego, e só para adiantar, na versão do Cláudio Moreno, a Helena não existe, ela é um espectro. Então, as cidades-estados são devastadas por causa de um espectro, né, por nada, né? Pela alucinação, né, por brincadeira dos deuses, né, eles decidem criar Helena e fazer com que as populações dessas duas cidades-estados acreditassem, né, que aquele ser belo existe, né, que é Helena, aquela mulher bonita, super atraente que chamava a atenção de todos. Bom, então, contado um pouco sobre essa passagem da mitologia grega, especial um pouquinho sobre Aquiles, Helena, Paris. Eu vou falar um pouco sobre, de fato, o que a gente vai estudar de matemática, né? Falar um pouquinho de matemática. Então, nesse sentido, vocês já devem estar percebendo, é uma palestra sobre história da matemática, tá? E eu não sou especialista em história da matemática, então eu estou sendo bem responsável, né, por estar proferindo uma palestra sobre esse tema. E para mim, também justificando, né, essa passagem da mitologia grega lembra muito também a música do Lenine, né? Bom, então, só falando um pouco mais de matemática, então agora eu vou deixar um pouco isso de lado e falar de matemática. O que é a ciclóide? Sem mais palavras, a ciclóide ela é definida como lugar geométrico do deslocamento de um ponto fixo, ok? Da circunferência de um círculo. Então, fixa um círculo sobre uma reta, ok? Fixe uma circunferência sobre esse círculo, e a ideia é que quando esse círculo ele rola sobre essa reta sem deslizar, tá? Quando você enxerga o movimento que esse ponto faz, essa curva é uma cicloide. Essa é a definição de cicloide. Só para comentar um pouco, né, um pouco mais, deixa eu dar uma ideia aqui do que o meu... não pegou. Bom, mas a ideia é a seguinte, né? Então, eu fiz uma animação aqui, mas o hiperlink não está funcionando. Bom, deixa para lá e vou usar aqui os meus desenhos. Então, a ideia é a seguinte, imagina que você tem aqui, sobre uma reta, você tem um círculo, raio R,
tá? Uma circunferência de raio R. Essa circunferência, ela rola sobre essa reta, mas não desliza. Então, se a gente olhar por esse pontinho aqui fixado, eu assinalei aqui com um pouco mais de destaque, né? Então, a ideia é que você vai produzir uma curva como essa em vermelho. Essa curva em vermelho é a cicloide, ok? O que acontece? Por que que... Ah, só um detalhe, é que se você pensar, por exemplo, né, que se você olhar um segmento de reta que contém aqui Bom, segmento de reta que contém o centro dessa circunferência, então você pode muito bem fixar, desculpe, esse ponto, um ponto, por exemplo, ao longo de um segmento de reta que passa pelo centro da circunferência, mas um ponto está externo à circunferência, ok? A distância dele ao centro é maior do que a medida do raio. Então, nesse caso, ou menor, né? Você pode muito bem fixar, por exemplo, um ponto cuja distância ao centro é menor do que o raio. Então, por exemplo, se for menor, você vai obter uma curva que é o que a gente chama de cicloide reduzida. A ideia, então, é a seguinte, né? O que é a cicloide reduzida? Rigorosamente falando, é o lugar geométrico do deslocamento da extremidade de um segmento de comprimento L, fixado, cuja outra extremidade coincide com o centro de um círculo de raio R, esse R é estritamente maior que L, quando este rola sem deslizar sobre uma reta de um mesmo plano que o círculo, tá? Então, sob essas condições também, a cicloide é definida, de uma reta, de um plano, do mesmo plano, né, do círculo. Então, a ideia é que, por exemplo, se você pensa no movimento desses pontos, nessas duas situações, a curva em azul clarinho é a cicloide. A cicloide reduzida é a curva em vermelho. Ok? Bem como, pensando dessa forma, você pode definir o que seria a cicloide alongada. A cicloide alongada, a rigor, é o lugar geométrico do deslocamento da extremidade de um segmento de comprimento L, fixado, cuja outra extremidade coincide com o centro de um círculo de raio R, R estritamente menor que o L, quando este rola sem deslizar sobre uma reta de um mesmo plano que o círculo. Então a ideia é que a cicloide alongada seja essa curva em verde, ela vai ter essa geometria da curva em verde. Em relação à cicloide, a ideia é essa, né? Essa curva em azul clarinho é a cicloide, ok? O que eu vou fazer? Eu vou seguir com a minha fala, dando destaque à cicloide. Tá? Depois eu falo um pouco mais sobre a cicloide reduzida, sobre a cicloide alongada e outras curvas que nascem com o mesmo espírito da cicloide. Por isso o título, todas elas juntas num só ser. Né? O ser no sentido de que se você pensar nesse ente cicloide, na maneira como a cicloide é introduzida na literatura, então, essa maneira ela pode ser usada para introduzir outras curvas, né? Mas, essencialmente, a essência disso, né, é a cicloide. Então, eu vou dar atenção à cicloide, tá? Para depois falar um pouco de outras curvas, hein? Também da cicloide alongada e da cicloide reduzida. Esses três tipos de cicloides são chamadas de tracoide, ok? Então, dentre as três tracoides, eu vou falar especialmente da cicloide, beleza? Outra coisa também, eu falei agora há pouco eu usei a expressão roulette agora há pouco, né, e falei que me veio a vontade também de titular essa palestra como roulette, lembrar da música do System of a Down, ou da Katy Perry também, por que não? Mas em particular, todas essas curvas, a cicloide reduzida, alongada, a cicloide propriamente dita, são roulettes, né, segundo a definição do Blaise Pascal, segundo a definição do Pascal, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre roulettes, sobre o ponto de vista do Pascal. Bom, então é isso, vou falar da cicloide, vou dar atenção à cicloide, né? Então aqui tá as três curvas juntas, só lembrando que a cicloide é essa curva em azul clarinho, em vermelho a gente tem aqui a cicloide reduzida, em verde a cicloide alongada, ok? O que eu vou fazer? É uma palestra de história da matemática, mas só para cuidado, porque quando eu falo história da matemática, né, eu sempre tenho, por exemplo, chamado a atenção para o fato de que eu vou demonstrar teoremas, e vou demonstrar proposições, e vou fazer contas, e vou fazer muitas contas. Isso é só para quebrar um mito do que... Eu sempre tenho comentado isso no início dos cursos de história da matemática, né? Para os alunos, em geral, os alunos, por exemplo, como é o primeiro contato com eles, com um curso intitulado, ou com alguém com uma fala intitulada História da Matemática, se tende a pensar que se vai contar
relatos sobre história, sobre fatos, né, da matemática, e as contas serão negligenciadas, tá? E esse não é o caso. Eu vou tratar a história da matemática como deve ser tratado. Eu vou apresentar teoremas, contar um pouco da história desses teoremas e prová-los também, tá? Então a gente vai também fazer muita conta nessa palestra, como tem que ser em palestras sobre história da matemática. Bom, certamente se não deu certo o outro hiperlink, esse deu. Não sei que mistério foi esse. Mas deixa eu mostrar para vocês então, já que esse. Tá. Só para mostrar um pouquinho do movimento aqui, né? Vou aproveitar aqui. Então, aqui tá. Aqui pegou, então deixa eu mostrar para vocês. Então, é só para mostrar a ideia de como é que a cicloide. Opa, a cicloide, ela é. Andei aproveitando para fazer algumas animações para mostrar como é que a cicloide é. Como é que ela nasce, né? Então é isso. A cicloide é essa curva em marrom que nasce com esse movimento, né? A circunferência rolando sem deslizar ao longo de uma reta. Deixa eu voltar aqui que ela escapou. Então, essa é a cicloide, né? É sobre a cicloide que eu vou dedicar atenção nesses próximos minutos. Tá, então deixa eu voltar. O que acontece? Tem alguns fatos interessantes sobre a história da cicloide. A junção desses fatos torna estudar a cicloide super interessante. Torna, por exemplo, justifica o fato de eu ter, por exemplo, nos cursos de História da Matemática que ministrei, ter dedicado, ao meu modo de ver, um capítulo, merecedor de um capítulo, à história da cicloide, né? Eu começo com uma afirmação do Pascal, que foi feita por volta de 1658 e 1659, que é quando ele volta a estudar matemática, né? Porque o Pascal começa estudando física, matemática, durante algum tempo ele se dedica à teologia, e aí ele tem um intervalinho que ele volta a estudar matemática, né, um intervalinho compreendido entre esses 2 anos. E entre 1658 e 1659, ele dá muitas boas contribuições à compreensão da cicloide, a problemas relacionados à cicloides, e eu vou falar sobre esses problemas daqui a pouquinho. Mas me chama muita atenção essa afirmação do Pascal, né, eu vou ler aqui para vocês. A cicloide é uma curva tão usual e corrente que depois da reta e da circunferência, nenhuma outra curva é tão comumente encontrada. É descrita tão frequente diante de nossos olhos que é surpreendente que não tenha sido considerada pelos antigos. Isso se dá porque contemporâneos, assim como o Pascal, contemporâneos do Pascal entendem que a cicloide foi introduzida na literatura por um teólogo italiano, que daqui a pouquinho eu vou dizer quem foi, e que esse problema, que os problemas relacionados à cicloide e a própria curva, tá? Ela não tem a impressão que se tem, né, com essa fala do Pascal, e que se percebe com a fala dos seus contemporâneos, é que nasce com eles, nasce entre os matemáticos do século XVII, né, a ideia do que é a cicloide. E aí depois a gente vai perceber, acompanhando, por exemplo, a literatura sobre a história da matemática, que tudo indica, porque afirmações sobre a história da matemática são perigosas, né? Mas tudo indica que não é bem isso. Mas essa frase do Pascal, ela é muito interessante, quando ele diz que quando ele, por exemplo, menciona que ela é tão usual e corrente que depois da reta e da circunferência, nenhuma outra curva é tão comumente encontrada. E ele mostra espanto, né? Assim como seus contemporâneos, né? Que ela não tenha sido mencionada nos trabalhos antigos, né? Ela não tenha sido herdada por eles, né? Dos antigos, né? Provavelmente dos gregos, egípcios, né? Árabes, indianos, né? Bom, o que acontece, né? Com relação à descoberta, e aí o fato, por exemplo, falar sobre a descoberta leva a uma primeira justificativa, né, ao começo da justificativa do porquê a cicloide ela é apelidada como Helena, da geometria plana, né, como ela é apelidada como um dos objetos, né, que promove querelas, né, que promovem discussões entre pessoas, né. Por exemplo, uma discussão comum que envolve a cicloide é quem a descobriu, quem a introduziu na literatura. Por exemplo, o que a gente percebe de curioso é que o historiador em matemática, Paul Temery, ele afirma que, na verdade, os antigos já sabiam sim
da existência da cicloide e já haviam mencionado e resolvido os problemas sobre a cicloide. Em particular, ele menciona esse árabe, Iamblichus, né? Sozinho eu falo muito bem isso, né? Iamblichus. O Iamblichus, ele é um árabe, tá? O curioso é que ele é um árabe que viveu antes do nascimento de Cristo. Ele é um pitagórico, ele é um árabe estudioso da filosofia pitagórica, e é dedicada a ele, na verdade, a introdução da cicloide na literatura, tá? Segundo o Paul Temer. Depois dessa defesa do Paul Temer, é o que se tem comumente defendido. Okay? E aí, sabendo disso, né, aquela afirmação do Pascal, ela só ganha um fator a mais de um quê de interessante, né? Uma vez que a afirmação foi feita pelo Pascal. Né? Bom, outra questão interessante que envolve essa discussão sobre quem a introduziu na literatura, com relação a essa discussão, vale comentar também sobre a afirmação do John Willis, né, que defendia, só lembrando que o John Willis, né, é um matemático inglês e é uma das principais referências do Newton, né, do Isaac Newton. Muitos dos trabalhos do Newton tem como referência o John Willis, né? Então, não é qualquer pessoa defendendo que, por exemplo, quem introduziu a cicloide na literatura foi o Nicolas de Cusa. O Nicolas de Cusa é um italiano, é um teólogo italiano, que, como teólogos estudam, não sei se estudava, bom, enfim, como uma das dedicações de quem estudava teologia nessa época, né, era se dedicar à matemática, né, e a matemática pesada, né, para aquele momento. Então, o Nicolas de Cusa, ele introduz problemas na literatura envolvendo a cicloide e, por causa disso, é acreditada a ele a introdução da literatura da cicloide na literatura. Há outras defesas. Por exemplo, se acredita, por exemplo, ao Charles, né, Bouvalès, também a introdução da cicloide na literatura, que também era um teólogo e matemático, tá? E também propõe muitos problemas envolvendo a cicloide, né? Algumas pessoas, por exemplo, né, alguns historiadores em matemática, dedicam a introdução da cicloide na literatura ao Galileu Galilei. Isso porque, embora o Galileu Galilei mencione o trabalho do Charles Boulevard, o que acontece é que o Galileu Galilei é o primeiro a propor problemas que no futuro iriam gerar grandes discussões sobre a cicloide. E também por exemplo, deixa eu comentar um desses problemas inclusive que eu vou resolver com vocês aqui. O problema do cálculo da área sobre um arco de cicloide. Me permitam voltar aqui, por exemplo, se chama, né, essa curva entre dois pontos, entre dois cúspides, né? Essa curva eu vou fazer referência a ela como arco de cicloide, tá? O Galileu Galilei é o primeiro, por exemplo, a afirmar que a área sobre uma curva, sobre um arco de cicloide, é 3 vezes a área da circunferência que a gera. Se você considera a área da circunferência que a gera, multiplicar por 3, isso é a área da curva abaixo, né, de um arco de cicloide. Desculpem. O Galileu Galilei faz essa afirmação é verdadeira, inclusive eu vou provar isso com vocês aqui, mas ele não aprova, tá? A primeira pessoa que apresenta uma prova de fato dessa afirmação é o Roberval de Gilles. E eu vou já falar um pouco mais do Roberval, porque ele aparece nessa história da cicloide, né, em meio a outros pontos, né, em meio a outros fatos, tá? Bom, mas só continuando, falando um pouco dessa discussão sobre a introdução da cicloide na literatura, também é muito dedicada ao Marin Mersenne. Eu vou falar do Mersenne também, e principalmente porque bom, não sei se é de conhecimento de todos, mas o papel do Mersenne na história da matemática merece um destaque, né? Então, eu vou falar um pouco mais também sobre ele. E também é acreditado ao Mersenne, porque o Mersenne é quem populariza boa parte dos problemas que geram, né, discussões envolvendo a cicloide. Então, o Mersenne é quem, de fato, apresenta a cicloide, por exemplo, para a escola francesa de matemática. O Mersenne é francês, né? O Mersenne estudou com René Descartes, né? E
Então, como Mersenne foi quem de fato popularizou junto com o Galileu, eles são contemporâneos, né? Junto, inclusive tem tem uma historinha curiosa para contar envolvendo eles dois, eu vou falar daqui a pouquinho, envolvendo uma das brigas, né, das discussões que envolve a cicloide. Então, pelo trabalho do Marie Mersenne, né, ser primordial na divulgação dessa curva e dos problemas relacionados a essa curva, muitos historiadores de matemática dedicam, por exemplo, de fato, a introdução, né, com rigor, da cicloide na literatura matemática ao Marie Mersenne, e principalmente também pelo trabalho dele de divulgação científica, né, que é o que de fato merece destaque também. Bom, eu destaquei alguns nomes, que inclusive eu listei alguns desses nomes, eu listo no resumo de divulgação dessa palestra, mas eu aqui vou dar um pouco mais de atenção. Por que esses nomes são mencionados aqui? Vamos lá, vou fazer um comentário rápido, né? Sobre alguns nomes relacionados a cicloide. O árabe, que viveu antes do nascimento de Cristo, né? Iamblichus, que é um pitagórico neoplatônico, tá? É um filósofo que defendia, né, a filosofia pitagórica e platônica, né, é dedicada a ele, por exemplo, pelo matemático historiador Paul Tanner, a introdução da cicloide na literatura. Mas aí surgem outras pessoas, né? Eu já falei do Nicolas de Cusa, que é um teólogo, o Charles Bouvealis também é um teólogo matemático, também que a ele também é dedicado, inclusive na maioria dos materiais que a gente encontra na internet, né, nas pesquisas, aí, nos livros de história da matemática, nas dissertações e nos trabalhos, nas notas de aula, né, dos professores sobre história da matemática, é comum se dedicar à introdução da cicloide na literatura ao Charles Bouvealis, né? Omitindo os nomes do Nicolas Cusa, né, que vem um pouco antes do Charles, e do árabe Iamblichus. Bom, surge o Galileu Galilei, né, que inclusive o termo cicloide é dedicado ao Galileu Galilei. O Galileu Galilei propõe alguns problemas que depois se tornam problemas famosíssimos envolvendo a cicloide. Um deles é o cálculo da área, né, abaixo de um arco de cicloide, e o Galileu afirma ele afirma com base em experimentos físicos, né? Que inclusive a historinha que contam do matemático que observa pela janela a roda de uma charrete, né? Um ponto sobre a roda de uma charrete e vê a cicloide, essa historinha tem como personagem principal o Galilei, né? O Galileu Galilei. É comum se dizer que ele é o personagem dessa historinha, ele foi quem viu. A cicloide surge na, na, nos ensaios matemáticos do Galileu Galilei através desse experimento, né, de observar a roda da charrete, né, quando passava na frente de onde ele morava. Bom, outros historiadores mencionam que o Charles Boulevard é uma das referências do Galileu Galilei. Tá? Então, como eu falei, história da matemática, a gente tem que tomar muito cuidado em fazer afirmações, né? Bom, afirmações que certamente a gente pode fazer é o seguinte, né? Cabe ao Galileu Galilei introduzir a essa curva, né? O termo cicloide. O Galileu Galilei tem dois alunos super famosos, tá? Que também dedicaram atenção a cicloide, que é o evangelista Torricelli e o Vivenzo Viviani, tá? Esses dois matemáticos foram estudantes do Galileu Galilei, também apresentaram resultados sobre a cicloide e também formalizaram algumas das ideias do Galileu Galilei, tá? Bom, aí eu vou deixar de falar um pouco dos italianos, né? Desses três últimos que são italianos e falar um pouco de franceses. Por exemplo, primeiro eu vou começar falando do Marie Mersenne, porque o Marie Mersenne conhece a cicloide através dos trabalhos do Galileu. E depois que ele conhece os trabalhos do Galileu envolvendo a cicloide, ele começa a propor problemas, né? Eu vou mencionar alguns problemas daqui a pouco e compartilha com alguns franceses. Na verdade, esse foi um trabalho que o Mersenne fez, né? Inclusive, a Academia de Ciências da França, né, ela nasce do que se chamava antes de Academia de Mersenne, né, que era um trabalho que o Mersenne fazia de promover reuniões de matemáticos para discutir problemas. Né? Então, se acredita ao Mersenne apresentar a cicloide à matemática francesa. E, por exemplo, em particular,
ao Gilles de Roberval, que é quem introduz o termo trocoide, né? Que é o que eu mencionei agora há pouco. Por exemplo, apresentar ciclóide ao Pascal, ao Fermat, ok? Bom, o René Descartes foi um dos professores do Mersenne, o Mersenne estudou com Descartes, o Descartes também deu contribuições a ciclóide. Vou passar aqui um pouco mais rápido. Bom, depois dos franceses, então, deixa eu falar um pouco. Bom, deixa eu falar um pouco do Johann, tem esses outros matemáticos, falar um pouco do Johann Bernoulli, que foi o orientador do Gauss, perdão, do Euler. O Johann Bernoulli é quem propõe um dos problemas mais famosos envolvendo a cicloide, que é o problema da Brachistrócona. Inclusive, a gente vai resolver o problema da Brachistrócona. E o Johann Bernoulli, por exemplo, faz referência à cicloide como a curva fatídica do século XVII. Tá? E aí surgem nomes famosos, talvez por causa dos trabalhos do Johann Bernoulli, né? Surge o Newton, Leibniz, o irmão, né, o irmão mais velho do Johann Bernoulli, que é o Jacob Bernoulli, trabalhos envolvendo principalmente a cicloide, né, perdão, principalmente envolvendo o problema da Bach-Stróclona e o problema tautócrono. Com relação ao problema tautócrono, né, convém mencionar o Abel e o Fourier. E aqui surge um fator interessante, porque do Abel e o Fourier, né, e relacionado ao problema tautócrono, surge a ideia de derivada de ordem fracionária. Bom, deixa eu fazer um pouco mais, comentar um pouco mais, né, de história da matemática, para ir de fato para a matemática, tá? Um problema famoso, acho que eu tenho que caminhar um pouco mais rápido, é o problema da construção da tangente, que é um problema proposto pelo Mersenne. Como se construir a tangente a um arco de cicloide, né? E a reta normal a um arco de cicloide? Esse problema gerou uma baita confusão entre o Roberval Fermat contra o Descartes, né? Porque o Descartes achou bom, o Roberval, o Gilles de Roberval e o Fermat, eles tomaram uma certa direção na solução desse problema de encontrar a reta tangente e uma propriedade que a gente chama de propriedade fundamental das cicloides, que a tangente a um arco de cicloide, ela passa no ponto mais alto da circunferência que gera ela. Eu vou provar isso. O Roberval e o Fermat apresentam uma proposta de solução para esse problema, o Descartes também. No entanto, o Mersenne ele decide achar as soluções do Roberval e do Fermat mais elegantes que a do Descartes. Isso faz com que o Descartes escreva por Dersenne cartas ridicularizando Roberval. Bom, surge também o Galileu com relação a esses problemas, né, e os seus alunos. Uma historinha curiosa que convém comentar é que o Torricelli resolve esses problemas, e esse problema foi apresentado ao Torricelli e ao Viviani pelo Galileu. O Torricelli resolve esse problema, o Roberval acha que é a solução parecida com a dele, acusa o Torricelli de plágio, o Torricelli morre em meio a essa acusação. Alguns dizem que foi por causa da acusação, outros dizem que ele já estava fisicamente debilitado. O fato é o seguinte, um outro problema que surge, uma outra querela que surge é o problema da Bach-Stróclona, proposto pelo Johann Bernoulli, que daqui a pouquinho eu vou comentar qual é, e eu quero começar a falar de matemática mesmo. Então, por exemplo, eis a cicloide, tá? Antes de resolver qualquer problema da cicloide, eu preciso parametrizar a cicloide. Então é isso que eu vou fazer com vocês agora. Eu vou caminhar um pouco mais rápido, então eu peço mais uns 10 minutinhos aí para a gente, 10, 15 minutinhos no máximo. Imagina que eu vou, por exemplo, lançar a mão da cicloide, gerada por uma circunferência de raio R, e meu objetivo é parametrizar ela. Então, para parametrizar ela, né, eu apresentei aqui uma pergunta relativamente simples, né? Porque a ideia era, por exemplo, que alunos que não tivessem cursado geometria diferencial, nem cálculo 2, acompanhassem, né? Eu quero usar aqui matemática básica. Então, a pergunta é, quais são as coordenadas dos pontos A, B e C em termos de R e θ? Então, por exemplo, o que eu posso fazer é o seguinte, uma vez que eu tenho a cicloide em mente, eu vou dar nomes aqui às coordenadas desses pontos. Do ponto A, que é um ponto ao longo da cicloide, determinar as coordenadas do A em função de RQ, me faz parametrizar a cicloide em torno de Rθ, perdão. Me faz parametrizar a cicloide em termos de θ, tá? O ponto P aqui é um ponto no eixo Y, o Q no eixo X, o R é um ponto no eixo X também. Tá, o fato é o seguinte, se eu olhar essa figura, eu posso destacar esse triângulo,
essa medida vai ser R menos YP, essa medida vai ser XR menos XQ, usando, por exemplo, propriedades básicas, por exemplo, o seno de θ é dado por essa fração. O XQ, então, vai ser dado por isso, finalmente, o XQ é dado por essa diferença. E, além disso, se eu olho o cosseno de θ, eu consigo observar que o Yθ é dado por isso. Então, eis a solução do problema. Eu tenho parametrização da cicloide em termos de θ, né? Com isso, por exemplo, se eu olho os pontos A, B e C, as coordenadas do ponto A em termos de R e θ são exatamente dadas por isso. O ponto B tem coordenadas em função dessa minha conta, dado por esses dois pontos, desses dois números, e as coordenadas do ponto C são esses dois números. Beleza? Então eu tenho a cicloide parametrizada com isso. Uma vez que a cicloide está parametrizada, eu posso pensar nos problemas que eu mencionei, que são problemas que geraram essas confusões aí, que eu mencionei por alto, e resolver esses problemas. Por exemplo, a parametrização da cicloide é essa, em termos de θ. Por exemplo, uma coisa que a gente pode observar é que se eu escrevo y como função de x, y é diferenciável em toda a reta, a menos nos cúspides, né, que é onde a cicloide ela toca a reta, né, sobre a qual a circunferência que a gera desliza. Então, por exemplo, o y é a solução dessa EDO. Tá? Outra coisa que convém mencionar é o seguinte, o cálculo da área sobre o arco de cicloide. Eu vou usar os argumentos mais simples. Por exemplo, eu vou usar cálculo 2 para resolver todos os problemas que eu mencionar agora. Tá? O cálculo da área, cálculo do comprimento, resolução do problema da Bach-Stokman. Por exemplo, afirmação, né? Proposição 1, que é acreditada ao Galileu, que foi provada pelo Gilles de Roberval. A área sobre o arco da cicloide é 3 vezes a área do círculo gerador. De fato, se eu pensar, por exemplo, em y, né, se eu olhar y como função de x, uma vez que eu tenho parametrizada, a área é dada por essa integral. Se eu olho, por exemplo, a parametrização que eu acabei de encontrar, então eu posso mudar a integral aqui para θ, a variável de integração para θ. E aí, a área vai ser dada por essa integral. Bom, depois de uma manipulação simples, calculando a integral, eu encontro 3πr ao quadrado, ou seja, a área da região, né, abaixo, sobre um arco de cicloide, é 3 vezes a área da circunferência geratriz. Ok? Outro problema que também ganhou notoriedade e gerou muitas discussões, né, que é o cálculo do comprimento de um arco de cicloide, né, do arco da curva. Afirmação: o comprimento do arco da curva é 4 vezes o diâmetro da circunferência geratriz. E, de fato, cálculo 2, geometria diferencial, bom, vou pensar que é cálculo 2, tá? O comprimento do círculo, né, seguindo minha referência para cálculo 2, por exemplo, é o livro do Guidorizi, por exemplo. Então, eu posso falar cálculo 2, ok? O comprimento da curva é dado por essa integral, né? Se a curva está parametrizada em θ, e as funções parâmetros, né, as funções coordenadas, é o xθ e yθ. E aí, com isso, pessoal, então, usando a parametrização que a gente acabou de encontrar na resolução do primeiro problema que eu mencionei, o comprimento é dado por essa integral. Bom, essa integral é fazer conta, né? Depois eu simplifiquei aqui, para não ficar muito extenso, né? Mas é simplesmente aqui manipulação com funções trigonométricas, e termino concluindo que, no final das contas, o problema é resolvido se eu encontro a resposta dessa integral. E não é difícil resolver essa integral, termino encontrando 8r, que é 4 vezes o diâmetro da circunferência geratriz, que eu estou supondo que a cicloide aqui é gerada por uma circunferência de raio r. Então, resolução do problema 2 também dada. Um outro problema que chamou atenção, que como eu comentei, né, é o problema chamado de propriedade fundamental da cicloide. O que é isso? A propriedade fundamental da cicloide eu vou chamar de teorema 1, tá? Que está associada àquele problema que foi proposto pelo Marin Mersenne, ao Descartes, ao Fermat e ao Roberval, que gerou aquela discussão, né? O Descartes apresentou uma prova geométrica, o Fermat usava já noções de cálculo, né? Aliás, o Fermat é uma das referências do Newton, né? Então, o Fermat usava o que a gente tem de hoje como cálculo diferencial, o Roberval usava noções de mecânica celeste, né? De movimento duplo de corpos, né? Bom, e a ideia é a seguinte, né? Eu vou apresentar uma solução com base na matemática que a gente tem hoje à nossa disposição, tá? Até pelo tempo também.
Então, a ideia é a seguinte, o que é conhecido como propriedade fundamental da cicloide? A reta que passa, a reta tangente à cicloide em P, num ponto P, né, passa pelo ponto mais alto da circunferência geratriz. Qual é a estratégia que eu vou usar? A estratégia que eu vou usar é a seguinte, eu vou primeiro procurar saber qual é a equação da reta tangente à cicloide, e depois eu vou procurar saber quando é que essa reta, tá, passa no ponto mais alto da cicloide, ok? E aí, então vamos lá. Perdão, quando é que a reta tangente à cicloide e qual é a relação dessa reta tangente com a circunferência que gera a cicloide? Beleza? Então, para começar, pela conta que eu fiz, aqui eu chamei de P, mas era A, viu? Eu sei que as coordenadas de um ponto A ao longo da cicloide é dado por isso. Foi a primeira conta que a gente fez. Bom, então o coeficiente angular da reta tangente é dado pela derivada, ok? A derivada produz coeficientes angulares. Então, o coeficiente angular de uma reta tangente à cicloide vai ter essa relação, vai ter essa expressão em termos de θ. Beleza? É claro que eu não estou pensando nos cúspides, né? Não estou pensando nos cúspides, porque ali não tem reta tangente, né? Estou pensando, quando eu falo em reta tangente, salvo os cúspides, né? Onde a cicloide toca na reta sobre a qual a circunferência desliza para produzir a curva. Então, o coeficiente angular é esse. Se o coeficiente angular é esse, a equação... Bom, e aí eu estou pensando aqui na cicloide, eu reproduzi aqui de novo o desenho, mas só para lembrar que uma reta tangente ao A aqui tem como equação, então, essa expressão. O y menos um y, que pertence a um ponto onde a reta passa, coeficiente angular que a gente acabou de encontrar, x menos o ponto, né, tal que a imagem dele pela y é essa expressão. Então, essa é a equação geral da reta tangente. Se eu troco nessa equação x por rθ, o que eu termino encontrando é que y é 2r. Bom, se eu olhar aqui, ó, o ponto mais alto aqui da cicloide, as coordenadas do ponto B é πr e 2r. Ou seja, de fato, a reta tangente ela passa pelo ponto mais alto da circunferência que gera a cicloide, né? Se foi um problema super famoso, ele levou algum tempo para ser resolvido e também algumas soluções diferentes foram apresentadas. Tá? A solução que eu estou apresentando aqui é o que a gente tem à nossa disposição, né, usando o cálculo diferencial. Seria interessante tentar evitar isso para apresentar alguma solução desse problema. Adianto que o problema, bom, e esse é um problema interessante, porque a cicloide ela não é uma curva construtível com regra e compasso. Então, por exemplo, construir a cicloide, você é obrigado a construir ela ponto a ponto. Então, por exemplo, isso certamente vai levar um trabalho você abdicar de cálculo diferencial integral para resolver esses problemas. Né? Certamente vai levar um trabalho, um pequeno trabalho. Bom, o fato é o seguinte, só para título de curiosidade, deixa eu comentar sobre as coordenadas da cicloide reduzida e da cicloide alongada. Eu apaguei a conta, só estou contando aqui como é que são as coordenadas, tá? O x θ e o y θ são dados por isso, tanto da cicloide reduzida quanto da cicloide alongada. Ô Eudes, só uma observação, por favor. Eu tenho mais algum tempo disponível? Sim, sim, você tem uns 15 minutos ainda. Ah, perfeito, perfeito. Então eu vou usufruir deles. Ó, vou Fica à apresentar um outro vontade. problema, que é o problema da Backstockman, que é o problema proposto pelo Johann Bernoulli. Esse problema é o seguinte, deixa eu enunciá-lo. Dados dois pontos de um plano vertical de um ponto vertical A e B, em níveis diferentes e não sobre a mesma vertical, determinar o caminho em que a partícula móvel vai de A até B em tempo mínimo, assumindo que sua aceleração é apenas devido à gravidade. Então a ideia, esse problema é conhecido como o problema da Bragg-Stockman, por causa bom, o Bach-Stockman, né, por causa da expressão, vem o Bach-Stockmanus, né, de menor, mais curto, e Cronos, de tempo, né, então o problema da curva está associado a um movimento de menor tempo, né. Outro problema interessante envolvendo a Bach-Stockman, e aí eu ratifico aquela minha relação com o que eu estudo nas minhas pesquisas. Por exemplo, esse problema, ele tem uma outra questão interessante por trás, que é o seguinte, quando você propõe esse problema e declara os pontos A e B, tá, em níveis diferentes, não sobre uma mesma vertical em um plano, não importa aonde você... Imagina que você solta uma bolinha, né, no ponto A e quer
identificar como é que ela se movimenta até chegar ao ponto B num tempo, ao longo de que curva, né, num tempo mínimo. O interessante desse problema é que aonde você soltar a bolinha ao longo dessa curva, né, ela chega, tá? Ela chega no mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo, se essa curva é a cicloide. E outra coisa, a resposta ao problema do Johann Bernoulli é a cicloide. Então a cicloide ela não só resolve o problema do tempo mínimo, mas ela tem esse problema, né, do tempo idêntico de chegada da bolinha, né, de onde você solta a bolinha ao longo da cicloide. E esse problema, né, de tempo idêntico, de intervalo de tempo igual, é o que é conhecido como problema tautógono. O problema tautógono, a solução do problema tautógono, né, as primeiras soluções do problema tautógono que foram apresentadas, elas usam uma noção de derivada de ordem não inteira. Então, por exemplo, a noção de operadores de potências fracionária termina nascendo na noção de derivadas de ordem não inteira, de ordem fracionária. E a derivada fracionária nasce também no problema da Bach-Stokman. Então, está tudo relacionado. Está tudo relacionado. E isso me atrai muito. E isso, para mim, é muito interessante. Chega a ser uma história muito bonita, né, de se contar, de se ler, porque são problemas, a princípio, completamente diferentes, né? A ideia de você pensar em um cálculo diferencial de ordem fracionária e você pensar nesse problema de física, né? E você ter que saber que esses problemas estão relacionados, né? E estão relacionados desde o século XVI, XVII, XVIII. Então, isso, para mim, é muito atraente. Vou resolver o problema da Bach-Stokman com vocês. Olha, então, olha só mais um comentário que o Johann Bernoulli, quando propõe esse problema, ele propõe um problema que ele já resolveu. Ele propõe um problema para fazer uma provocação aos matemáticos da época, né? Ele tinha alguns nomes em mente, né, para atacar nessa provocação dele. Esses nomes, entre eles, e aí mencionou Fermat, o Euler, o Leibniz, tá? Entre outros. Só um detalhe é que o Johann Bernoulli publica esse problema na famosíssima, certamente vocês já ouviram falar dessa revista, né? Dessa famosíssima revista alemã, que teve como um dos seus editores o Leibniz. Essa revista não existe mais. E é isso, o Johann Bernoulli propõe um problema que ele já resolveu, e a ideia é provocar alguns matemáticos, né, com relação a encontrar essa curva, né, saber que curva é essa. Então a ideia é isso, você tem um pontinho A num nível diferente e não sobre a mesma vertical, você tem um ponto B, e a ideia é, ao longo de que curva, essa bolinha preta chega nesse ponto que está no ponto A, chega no ponto B num menor tempo, né? Então a ideia é que você... Então, o que eu vou fazer é o seguinte, como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou usar, é claro, eu vou trazer isso para coordenadas cartesianas, né? E vou usar o que eu tenho também à disposição, que é cálculo 2. Tá? Vou resolver todos esses problemas, como todos os outros, usando cálculo 2. Então, primeiro, eu vou pensar que o problema é o seguinte, o ponto A está na origem de uma cópia do R2, certo? E aí eu quero saber que curva é essa em vermelho, de tal forma que quando eu solto a bolinha, né, sujeita apenas à aceleração da gravidade, eu vou passar um pouquinho aqui, rapidinho da conta, essa bolinha ela percorre esse percurso, né, em tempo mínimo. Tá? Eu vou mostrar que essa curva essa curva do A ao B é um pedaço de uma cicloide. É um pedaço de um arco de cicloide de cabeça para baixo. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Então, solução do problema. A solução do problema. Bom, a velocidade instantânea, tá? Estou usando como eu falei, como eu prometi, né? Eu vou usar cálculo diferencial integral 2. Minha referência é o Guido Risi, por exemplo. É só para ser mais preciso, né? Para dar referências de leitura. Velocidade instantânea é a derivada, né, da função de deslocamento em relação à função tempo. Então, eu vou escrever o seguinte, que o V é ds sobre dt. E eu vou fazer um algebrismo, pessoal, de diferenciais aqui, tá? Como a gente usa, por exemplo, nas tentativas de resolver algumas equações diferenciais, tá? Um algebrismo de diferenciais. Desculpem. Então, por exemplo, eu posso pensar
que o diferencial em relação ao tempo é o diferencial em relação ao espaço sobre a função, sobre a velocidade instantânea. Ok? Isso é a Aurora que está participando aí. E aí, a variável, o diferencial de deslocamento, ele é dado por essa raiz quadrada, né? Como eu falei, como eu prometi, eu vou usar um algebrismo de diferenciais aqui, né? Eu estou pensando numa função y de x, tá? Ou x, a função x de y. Ok, se eu coloco a variável y, o diferencial em y em evidência, então o diferencial em relação ao tempo, ele passa a ter essa expressão, né, em relação ao diferencial, em relação a variável y e em relação ao diferencial em relação à variável x e a velocidade instantânea. Ok? Então eu tenho essa relação aí. Outra coisa que eu vou lembrar também é que a energia total de um sistema mecânico é a energia cinética mais a energia potencial. Como eu estou pensando em estudar um movimento mecânico de um corpo que cai, então a minha energia total, e cai, né? Ela começa com energia total zero. Está sujeita apenas à força gravitacional. A única aceleração que deve ser mencionada nesse problema é a aceleração do gravitacional. E a ideia é chegar até o ponto B, então eu vou pensar que a energia total do sistema é zero, tá? Então, aqui eu tenho a energia cinética mais a energia potencial, ok? E esse M aqui é a massa da minha partícula, da minha bolinha, né? Eu vou desprezar a massa, tá? Então é um número positivo aqui, unidade de massa, eu joguei fora, então eu tenho essa relação, ok? Então, essa outra maneira de ver a velocidade, certo? Como sendo a raiz quadrada de 2, aceleração da gravidade, y. Se eu juntar essas duas relações, então eu tenho o seguinte, o diferencial em relação ao tempo vai ser uma fração, multiplicando o diferencial em relação a y, o numerador é esse. Só que ao invés de escrever a velocidade instantânea assim, eu vou escrever ela usando essa relação. dy, e vou fazer o seguinte, eu vou integrar dos dois lados, tá? Naturalmente aqui em relação a t e aqui em relação a y. Então, a derivada do diferencial da variável, né? E aqui vou simplesmente escrever a integral. Vou integrar dos dois lados, não, aqui do outro lado eu tenho a integral. Eu vou repetir essa expressão aqui, para ficar melhor da gente ver. E outra coisa, só lembrando, eu vou agora pensar que eu tenho uma função x de y, tá? Eu vou seguir com essa linha de pensamento, tenho uma função x de y. E x' é uma menção, é uma variável, é uma notação para esse quociente de diferenciais. Ok? Então, uma maneira de escrever isso é assim. Outra coisa, eu tirei, isso aqui é constante, né? Essa raiz quadrada de 2 vezes a aceleração, agora está ali de olho em mim, da gravidade. Então, isso aqui sai da integral, porque é constante. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou usar cálculo 2, né? Vou pensar que eu tenho uma função de 3 variáveis, x' e y, com essa lei de formação, e observem o seguinte, a derivada parcial dessa função em relação a x é zero, que não tem menção a x, né? Na lei de formação dessa função. Derivada parcial em relação ao x' é dado por essa expressão. E outra coisa, como eu sei que a derivada em relação a x é zero, e x' é a derivada em relação a x, né, é a derivada da função x em y, então eu termino concluindo que essa expressão é uma constante R, uma constante C, pertence aos reais, constante C. Vou dar um nome para essa constante, que é a seguinte, eu vou elevar ambos, só para mencionar aqui, né, eu vou elevar ambos os membros ao quadrado aqui, tá? Tá aqui. Eu vou chamar esse c ao quadrado, que é uma constante, vou chamar essa constante de 1 sobre 2r. Ok? Vou chamar essa constante de 1 sobre 2r. Feito isso, o que eu vou fazer agora é o seguinte, fazendo essa manipulação, né, dessa expressão aqui, ser igual a essa, a gente chega à conclusão de que x' ao quadrado é igual a essa expressão. Ok? Se eu volto para a notação antiga, então o que eu tenho é que extraio a raiz quadrada nos dois membros, então o que eu tenho é que dx dy é dado por essa raiz quadrada. O que eu vou fazer agora? De novo, um algebrismo de diferenciais. Vou pegar esse dy, jogar para o segundo membro e integrar dos dois lados. É claro, o primeiro membro em relação a x. Então, a integral de dx,
Segundo membro vai ficar a integral dessa expressão em y. Essa integral, para fazer essa conta, eu vou usar uma mudança de variáveis. Eu vou usar uma mudança trigonométrica, tá? Vou chamar y vou aproveitar esse número aqui, eu vou chamar y desse número menos ele cosseno de θ. Ok? Então, o dy em relação a dθ tem essa relação, e aí, com essa mudança de variáveis na integral, a integral do lado direito é essa integral em θ. E essa integral em θ é mais amistosa que essa, né? Essa dá para a gente calcular. Calculando essa integral, o que a gente encontra é que, por exemplo, x vai ser, vamos adiantar aqui, né? X vai ser r θ menos r, a integral do cosseno é seno, né? Do cosseno, então vai ficar r seno θ. Por isso que a gente termina encontrando esse x. Voltando para a mudança de... por exemplo, usando essa relação. Se a gente usar essa relação, eu termino encontrando uma expressão para y em termos de r e θ. E eu termino encontrando essa expressão para y. Quando a gente observa qual é a expressão de x e y que a gente encontra, perceba, encontrar x sendo r θ menos r seno θ e y r menos r cosseno θ é exatamente expressões que são expressões, né, das funções coordenadas da parametrização da cicloide. Então a gente termina encontrando a curva solução desse problema, a cicloide. Essa curva é chamada de bakstócrona, né? E o que é a bakstócrona? É um pedaço de um arco de cicloide invertido. Então, é a cicloide, no final das contas, a solução desse problema. O interessante mencionar aqui é que se essa bolinha aqui, nessa posição, ela cai, ela para no ponto B no mesmo instante de tempo que essa bolinha que está aqui. Se a historinha começar com essa bolinha, ela vai parar no ponto B no mesmo instante de tempo que essa bolinha aqui, começando aqui a história, vai parar no ponto B, que vai parar no ponto B no mesmo instante de tempo que essa bolinha aqui vai parar no ponto B. E esse problema é o chamado problema tautócrono. Então, eis uma solução do problema da braquistócrona, Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar. Falando um pouco mais sobre variações da cicloide, o interessante, bom, não vai dar tempo, mas eu só queria adiantar um pouquinho, né? Que outras curvas podem ser geradas com esse mesmo espírito, né? Porque ao invés de estudar, de enxergar o deslocamento de uma circunferência sem deslizar ao longo de uma reta, que tal estudar o deslocamento de uma circunferência que desliza sobre uma outra circunferência sem deslizar? Então, essa curva que é produzida é chamada epicicloide, tá? E aí, esse problema é super interessante, porque aqui convém comentar o seguinte: então você tem que separar naturalmente, né, didaticamente falando, o ideal é que você separe em casos. Por exemplo, há duas circunferências mencionadas. Essas circunferências podem ou não ter o mesmo raio, ok? A circunferência que desliza sobre uma primeira fixada sem deslizar, ela pode muito bem deslizar de forma externa à circunferência, bem como de forma interna à circunferência, tá? Bom, isso eu vou deixar como a título de curiosidade, esse problema das epicicloides, fica como pedido meu para um segundo convite para falar sobre essas coisas. Eu nem vou clicar no meu link não, para mostrar a animação sobre isso. Eu vou encerrar por aqui, tá? Eu só vou dar algumas referências que eu acho que vale a pena ser consultadas, né? Esse artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física está bem legal, sobre o problema da bakstócrona. O livro do Cláudio Moreno sobre uma versão da Guerra de Troia, em que o Cláudio Moreno, por exemplo, levanta a tese de que a Helena é um espectro. É esse. O Cláudio Moreno é professor titular da UFRJ. Esse é um artigo também muito bem legal, muito bem escrito, sobre a cicloide de modo geral,
E dois blogs em que você pode encontrar muitas animações e curiosidades sobre a cicloide são esses dois blogs aqui. Eu posso deixar o PDF dessa apresentação com vocês, né? Porque tem hiperlinks aqui, principalmente hiperlinks que levam a páginas a animações feitas com GeoGebra. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Era isso que eu queria comentar. Era sobre esse assunto que eu queria falar, que tem me atraído e que tem me atraído falando sobre história da matemática, né? Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade de falar com vocês sobre isso. A gente é que agradece, né? A Anete está pedindo aqui para a gente bater palma, gente. Obrigado. A Anete, como sempre, boa anfitriã. Então, Flank, a gente é que agradece, né? E já fica de pé o próximo o convite para a continuação dessa palestra que particularmente achei muito interessante e muito bem conduzida, deixou a gente com vontade de aprender mais, né? Essa curva já é bastante interessante, né? E acredito que para quem já conhecia e para quem ainda tinha ouvido falar pouco dela, sua palestra foi bastante motivadora. Obrigado. A gente queria saber se vocês têm algumas perguntas, alguns questionamentos. Eu vou só lembrar aqui para vocês assinarem a lista de presença para a gente providenciar os certificados depois, tá bom? Mas aí deixem as suas perguntas, comentários, se quiserem falar também, fique à vontade. Blanc, eu estou bem curiosa para ver a Epiciclode. Você pode clicar naquele link lá, pelo menos, para eu olhar para ela? Eu ia perguntar isso mesmo. Esse vai aqui, né? Vai para um dos blogs que eu mencionei, tá? Certo. Então, tem aqui uma menção rápida sobre o que é epicicloide, mas aqui, por exemplo, tem um tipo de epicicloide, que é quando a circunferência ela desliza sem deslizar externamente uma circunferência. Deixa eu colocar uma animação, clicar na animação que vocês fizeram aqui. Então, essa epicicloide, que a circunferência que desliza tem raio menor do que a circunferência base, né? É uma epicicloide. Parametrizar essas curvas é uma atividade super legal. Deixa eu mudar aqui um pouco o raio, por exemplo, eu vou colocar as duas com o mesmo raio. A gente tem a cardioide, né? Por isso a ideia de todas juntas num só ser, né? Porque é uma maneira de você obter essas curvas fechadas super famosas com a mesma essência da cicloide. Tem algum resultado que garanta, digamos, que ela vai retornar para o ponto inicial? Com quantas voltas ela vai retornar ao ponto inicial, algo assim? Olha, eu não sei. Eu confesso que eu não encontrei trabalhos ainda sobre isso, né? Por exemplo, uma questão interessante que eu acho que valeria a pena, né? Eu acho que tudo começa da parametrização, sabe? Dessas curvas, nessas diferentes condições aí, para esses tamanhos de raio. E eu ainda penso, por exemplo, né? Eu ainda busco, eu acho que caberia assim, um texto, claro, isso deve ter em algum lugar, mas eu não sei dar uma referência, mas eu acho que popularizar a parametrização dessas curvas para responder esse tipo de pergunta seria legal. E eu não saberia dar uma referência agora em que aparece a parametrização dessas curvas para diferentes raios, né? Então, isso é a conta, por exemplo, que tenho feito, como parametrizar essas cicloides. Deixa eu mudar aqui um pouco o raio. Por exemplo, aqui agora a circunferência que desliza tem raio maior do que a circunferência base, né? Uhum. Então é isso, eu achei legal esse blog porque tem essas animações para as cicloides com o movimento externo, né, da cicloide que desliza, que rola sem deslizar, perdão. Muito interessante, obrigada.
Mas assim, a rigor não sei responder a pergunta, não. Porque não sei dar uma referência de responder o primeiro problema, né, que é sobre a parametrização dessas curvas, nessas diferentes situações, né? A gente tem aqui uma outra pergunta no chat da Alexandra, perguntando se existem estudos para rolamento de outras figuras, como, por exemplo, elipses, no lugar de circunferências. Tem sim, Elisandro. Perdão, Alexandra, tem sim. Inclusive, e é bom, imagina, né? Com isso o pessoal começa a brincar, por exemplo, não deslizar, não rola, não rolar a circunferência, mas rolar uma elipse ao longo de uma reta, né? Tem sim. Inclusive, eu posso te passar depois referências sobre um artigo que tem a parametrização disso, com a parametrização de diferentes curvas fechadas rolando sem deslizar, não necessariamente uma circunferência. É isso a pergunta, né? Você conhece? Tem. É possível encontrar. E sabe o que é legal? É que, eventualmente, a gente encontra em revistas super legais publicações sobre isso, ou seja, ainda tem atraído a atenção de muita gente, né? Por exemplo, essa questão da elipse, outro dia me chamou a atenção a parametrização da circunferência rolando sem deslizar sobre uma elipse. E aí se dava a parametrização com relação, por exemplo, você mudando o tamanho dos eixos focais. Não foi só um caso particular, não. Os autores parametrizaram um caso, uma elipse qualquer. Então, sabe, eventualmente a gente encontra esses trabalhos assim, né? Então tem sim. Eu não lembro agora o nome dos autores, mas eu lembro que foi numa revista bem legal a publicação. É interessante, é super interessante, porque você pode pensar em curvas fechadas rolando sem deslizar sobre qualquer outra curva fechada, né? Pronto, aqui a gente tem algumas pessoas dando parabéns. A Alexandra obrigado. disse obrigada, e o Roberval fez um comentário dizendo: e olha que você falou que não era especialista em história da matemática. eu sou metido, mas o assunto é legal, é porque o assunto é atraente. O assunto é atraente. Eu tenho duas perguntas. A primeira a Aurora ajudou você aí nessa apresentação tão orgânica? Ajudou. E a outra, ela também. e a outra é se a gente vai ter a oportunidade de ver você tocando a música que inspirou o nome da palestra. Né? Vou seguir uma boa. Mas que tal a gente fazer isso juntos? Não, ia ser um desastre. Esse período presencialmente a gente faz. A gente combina um café, eu confesso que eu prometo levar o violão. Eu levo o violão ou o cavaquinho. Pronto, tá ótimo. Combinado, então. Aqui o pessoal continua dando parabéns. Pode falar, Nete. E o professor Eudes canta. Não. Fechado. Deixa eu sair aqui para ver vocês, né? Qualquer coisa eu volto lá nos slides se for preciso. Eu tinha não sei se me pergunta ainda, eu tinha um comentário. Tá. Bom, agradecer, Flank, né, por essa palestra. Eu sabia que ia ser uma palestra muito massa, antes mesmo de ele convidar, entendeu? E é encantada, né, com a maneira que você traz pra gente, como o professor disse, bem orgânica, né, bem natural. E gostei muito, assim, da palestra. Eu acho que talvez tenha inspirado muitas pessoas. Eu não sei se o meu orientando está aí, mas eu já vou conversar com ele umas coisas depois, né? Em particular, né, uma outra parte do meu comentário com relação a fazer jus ao nome Helena, né, a cicoide, né? Como você falou da braquistófona, né? A gente tem outras áreas de pesquisa também, além da sua, que usam digamos assim, essa base de cálculo variacional ou coisas que provêm da curva cicoide, né? Então, por exemplo, aqui eu sei que tem que sou da área de mecânica celeste,
E tem o professor Gilson, que está aí na comunicação, que também já é de uma outra área, diferente da minha, diferente da sua, e que trabalha com cálculo variacional também, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é muito importante mesmo em matemática, né? Então, para os alunos ficarem cientes que quem trabalha com pesquisa, a gente realmente utiliza muito do que o Funk trouxe aqui para a gente também, né? E aí ele trouxe uma abordagem, assim, bem lúdica, né? Bem tranquila para a gente conseguir entender. Tem aquelas continhas de cálculo, mas o pessoal que está aqui já terminou uma graduação, a maioria, né? Então já deve ter, digamos assim, uma ideia de para onde vai cada coisa, né? Deve saber fazer aquelas continhas, né? Então aí meu comentário geral era nesse sentido também, de fazer jus ao nome, né? E também que eu e o professor, a gente está trabalhando, Funk, no projeto de extensão, que é uma exposição de matemática. E um dos temas da exposição é o tobogã democrático. E o tobogã democrático nada mais é que a propriedade autóctona da cicloide, né? E a gente Que bacana! a cicloide, a gente solta bolinhas de alturas diferentes e as duas chegam democraticamente lá embaixo. Legal, legal. Onde você está começando, né? Aquela figurinha, né? Do jacaré, do urso, do macaco, aí vamos lá, eu quero que você suba naquela árvore, o peixinho no aquário, e aí todo mundo começa no mesmo canto, né? E não tem a mesma oportunidade, né? Então... Que bacana, que bacana. Aí é bem Isso legal. é fenomenal, fenomenal. Quando estiver pronto, a gente se chama. Que agora está tudo parado, né? Mas a gente agora fez um segundo projeto, que é a virtualização da exposição. Boa, boa, aí a gente boa. vai transformar ela num formato virtual, porque mesmo a gente inaugurando daqui a uns meses, né, não vai dar para visitar, né, por conta da pandemia. Entendi. Mas a gente vai estar com um novo projeto agora, com os 5 alunos de graduação, e a gente está visualizando a exposição. Certo? Ótimo, legal. Eu vou adorar. Mas, assim, parabenizar pela palestra e agradecer, né? Porque... Eu que agradeço o convite. Eu fico muito, muito lisonjeado em estar aqui com vocês, falando sobre essas coisas, porque eu gosto muito. Então, estar com amigos falando sobre coisas que a gente gosta é perfeito. Muito legal. E a gente vai cobrar, viu? Você tocar a música, o professor eu cantar. Vou. Nossa. Se preparem para os ouvidos racharem comigo cantando. Tá bom? Fechado, tá combinado já. Pronto, gente. Então, mais uma vez, obrigado ao Flank, obrigado a todos os que participaram, né? Aos nossos alunos aqui, eu percebo que teve aluno da graduação da UFRPE, os nossos alunos do Profimat. Também gostaria de agradecer que eu vi alguns colegas da UFPB e alguns alunos lá também, lá da UFPB, né? O Flank trouxe mais esse público para a gente. E é isso, né? Esse é um projeto que a professora Nete já desenvolvia enquanto coordenadora, então, neste momento, eu estou participando da coordenação e a gente pretende continuar com esse projeto, né? E eu, graças à NET, que foi quem convidou o Flank, estou iniciando a minha participação no projeto com chave de ouro, né? Foi uma palestra excelente, muito obrigado ao Flank, certo? E vamos combinar a segunda etapa para a gente estudar um pouco, para a gente se empolgar um pouco mais com a continuação desse tema. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, gente. Pela organização. Ela levantou a mão, Quem? O Wellington? Flávia levantou a mão. Eu não sei se foi sem querer. Aqui não está aparecendo. Eu fui bater palma, acabei apertando no lugar errado. Parabéns, Flank. Tá bem. Muito bom. Obrigado, Flávia. Muito eu ia sugerir a gente bater uma foto. O Gilson podia parar a gravação, porque quem quiser abrir a câmera, pode abrir a câmera, a gente pode bater uma foto. Vou parar aqui a gravação. Cabelo. Aí tu corta essa parte, porque você tava arrumando o cabelo.